Ok, Clube da Bola está de volta, né? Como você está vendo aqui, não está o Marcelo Mancha, não. Hoje está curtindo aquela folga dele. Eu, Fábio Machado, estou aqui para substituir um grande titular desse programa, tá certo? E a galera está participando, continue mandando aí a sua mensagem. Olha a mensagem que nós recebemos aqui agora. Boa tarde. Uma vergonha o VAR não chamar o árbitro para ver o lance. O Brusque foi prejudicado, sim. Abraços, é a opinião do Paulo de Campinas, aqui em São José, aqui na Grande Florianópolis. Galera, olha, se em toda estreia tem um friozinho na barriga, até o torcedor sente essa emoção, vive a expectativa. Agora é Brasileirão, é Série A. A gente te mostra agora como o Criciúma entra em mais um campeonato nacional. Depois daqueles 3-0 em casa contra o Botafogo de São Paulo, o torcedor do Tigre só pensa naquilo, a Série A. A expectativa é grande para o jogo contra o Juventude, mas quando o Tigre conseguiu o acesso, como foram as últimas duas estreias do Criciúma na Série A? Dia 30 de março de 2003, depois do acesso em 2002. O Criciúma jogava em casa contra a equipe do Fluminense. 2-0 no final das contas e os primeiros 3 pontos garantidos. Contra a equipe que na época era comandada por Renato Gaúcho, Chico e Dejair acabaram marcando os gols que garantiram os 3 pontos para o Tigre. O Criciúma naquele ano acabou ficando com a 14ª colocação, conquistando os 60 pontos ao longo do campeonato em 46 partidas. Sou capoeiro, sim, senhor. Eu sou, daria vida só para te ver campeão. Em 2013, a vítima da vez foi o Bahia. Matheus Ferraz e Lins fizeram 2-0 para o Criciúma. Jones descontou para a equipe lá de Salvador, mas João Vitor decretou os 3-1 e os 3 pontos para a equipe do Criciúma. O Tigre, mais uma vez, acabava o campeonato na 14ª colocação, desta vez com 46 pontos nas tradicionais 38 rodadas disputadas. Para a temporada de 2024, o Tigre tem várias caras novas. Lógico que os estrangeiros são os que mais chamam a atenção. O zagueiro Wilker, do Tigre, é também da seleção venezuelana, assim como o lateral Trauco, que faz parte da seleção peruana. O tricolor ainda conta com o uruguaio Bárcia, o português Tobias Figueiredo, colombiano Candelo e Bolazier, francês, mas que é naturalizado na República Democrática do Congo. Hoje, o Tigre ainda conta com um elenco que veio do acesso, uma base que forma um esqueleto da equipe, sempre com Gustavo, responsável pelas classificações e grandes defesas, Rodrigo, o capitão e grande líder do time, Felipe Mateus, sendo sempre o craque e maestro, não importando o ano ou o companheiro. E Éder, que mesmo com a idade e as dores, é o grande amuleto da torcida. O predestinado sempre aparece quando o Tigre precisa. Nós prometemos muita entrega, e se Deus quiser, com o apoio do nosso torcedor, lembrando sempre que o estádio do Criciúma, ele não é oval. Então, o estádio cheio significa dizer uma vantagem competitiva extraordinária, né? Ou seja, temos o torcedor muito próximo do gramado. E é nisso que nós confiamos, é nos processos que nós acreditamos, eles vêm ocorrendo desde o início da nossa gestão. Fica tranquilo, torcedor, nos ajude, faça a sua parte como tem feito, que tudo vai dar certo. E o que a torcida vai precisar fazer para ajudar o Tigre? O volante Barreto sabe bem. Esperamos, né? A média está sendo excelente, assim, a torcida abraçando bem o nosso time. Também o momento que a gente vive de resultados está sendo muito bom. E, assim, já convidando, né? Demorou tanto para chegar esse momento, então a gente espera e conta com todos os torcedores aí para que façam aquela atmosfera de sempre, para poder ser um grande espetáculo, e essa estreia do Brasileirão vai ficar bastante marcada para nós. Continuar dando show que é entregue a cada partida. O majestoso precisará pulsar para que o torcedor carvoeiro continue marcando presença na primeira divisão e sonhando com voos ainda mais altos.
Meu querido Renato Semensati, agora a prateleira é mais alta, o sarrafo aumenta, é outro desafio. Fique à vontade agora, o programa é teu. O que podemos esperar do Criciúma no Brasileiro da Série A? Ô, Fábio, é um grande ponto de interrogação, né? E eu vou explicar por quê. O Criciúma volta uma década depois da Série A do Campeonato Brasileiro e como o Vinícius Siglets, aliás, Vinícius faz belíssimas reportagens, parabéns Aliás, é o seguinte, viu, Fábio? É o Vinícius Siglets das reportagens e o nosso Kaká aqui, nosso convidado, que nós já estamos dobrando o cabo da Boa Esperança, nós já estamos indo para a terceira idade, eu vou ser o Badá. Mas voltando ao Criciúma, uma década fora. Então é o seguinte, tem muito jogador aí que nunca pisou na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu começo pelo Rodrigo. Então é o capitão do time, nunca jogou uma Série A. Cláudio Tencati, nunca jogou uma Série A, nunca disputou uma Série A de Campeonato Brasileiro. A própria gestão atual, que é extremamente competente, faz um belíssimo trabalho administrativo e esportivo, né? Bicampeão estadual, campeão das categorias de base e tal, também está pisando agora numa Série A de Campeonato Brasileiro. Então eu diria a você o seguinte, eu não vou dizer, olha, aquele discurso é a torcida junto. Claro que a torcida junto é importante, a torcida do Criciúma foi o trem pagador do Campeonato Catarinense e pelo número de sócios que tem, 17.200 adimplentes nesse mês, vai comparecer em grande número. Mas eu te confesso que eu não sei, eu não olhando todo o cenário, a diferença de investimentos, eu diria o seguinte para você e para o torcedor do Criciúma e para quem nos acompanha aqui no Clube da Bola. Se o Criciúma terminar o Campeonato Brasileiro da Série A na 16ª colocação, ele vai estar conquistando o seu maior título da temporada, porque o Criciúma está com jogadores aí, como o Gustavo, que estavam na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogadores, como eu falo, que sequer pisaram em uma Série A e esse time foi para a Série B, foi mantida a base. Não, mas time que jogador de Série C é jogador de Série C, não pode jogar a Série B. Jogou a Série B e subiu. Jogador de Série B não pode jogar a Série A, pois o Criciúma está apostando numa base desses jogadores. É claro que esses 6 estrangeiros que o Vinícius falou ali, existe uma grande expectativa na estreia do Bolassi, o Trauco acho que não rendeu ainda aquilo que se espera, o Ilker Angel foi jogar lá contra a Itália, se machucou e é desfalque, o Tobias Figueiredo, português, também é desfalque, então o Criciúma tem muitos desfalques para esse primeiro jogo e o setor defensivo é o principal deles. O que eu espero é o seguinte do Criciúma, que eles sejam um time que compita, que ele vá em um nível de futebol de igual para igual com os outros, né? Porque o grande receio que se tem aqui pelo que apresentou no estadual, é o seguinte, e vai ter que apresentar mais se quiser se manter na primeira divisão, o grande receio aqui é o Criciúma, como aconteceu com o Avaí na última passagem para a Série A, virar o turno e você já saber que é rebaixado. Eu espero que o Criciúma consiga montar um time competitivo para essa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas não sei te responder exatamente nesse momento se este time de hoje é ou não competitivo. Olha, Renato, a minha participação no Balanço Geral com a Kelly Borges, ela me fez essa pergunta também, né? O que eu disse é o seguinte, o adversário de hoje, o Juventude, é do campeonato do Criciúma. O primeiro objetivo, que é fugir contra o rebaixamento. O Renato falou à vontade, ele é lá de Criciúma, mas agora eu quero um giro rápido dos comentaristas. O que espera do Criciúma na volta aí à elite do futebol brasileiro? Começa aqui na capital, Jorge Júnior. Fábio, na semana passada o Cláudio Tencati respondeu uma pergunta de um colega lá de Criciúma, justamente sobre isso, sobre o tipo de jogo que o Criciúma vai fazer no Campeonato Brasileiro, já que são adversários diferentes, com um nível técnico superior, e ele me passou a impressão de que vai manter o estilo do Criciúma, mas sabendo jogar contra rivais superiores e tentar buscar resultado. Eu acho que o Criciúma tem condição de se manter, ninguém vai dizer que o Criciúma vai disputar a Libertadores, vai brigar nas cabeças pelo título. O objetivo é se manter na Série A e a gente precisa, Santa Catarina precisa manter um time na Série A por mais tempo, já que a gente está num bate-volta muito louco e tem time que nem consegue subir. Então o Criciúma, com toda a sua organização, tem que servir de exemplo para os outros clubes e a gente começar a ser um habitué, digamos assim, Fábio, de novo da Série A do Campeonato Brasileiro.
Tá certo. E Blumenau, Emerson, e aí? O desafio, o tamanho do desafio do Criciúma aí na Série A do Brasileiro? Gigantesco. A gente fala muito em nível, em sarrafo, subiu demais. E aqui no estádio, o Criciúma, comparado com os times menores, é o carro-chefe, é o que mais paga bem, é o que mais tem estrutura, mais torcida, mais sócios. Agora a moeda inverteu, comparado com os gigantes do futebol brasileiro. Acho que vai ter que usar muito o fator casa, o Heriberto Wilson. Tem muitos clubes que esperam, vamos ver as primeiras rodadas, mas o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Tem que ajustar logo, cedo, azeitar, entrosar, ganhar confiança, porque é uma competição difícil, concordo com o Renato. Primeiro objetivo, e até traçando um paralelo com o futsal de Blumenau, porque está disputando desde 2018 a Série A, a elite da modalidade. Só que agora mudou o regulamento e aqui já deixaram bem claro. Nós temos uma meta esse ano, que é não ser rebaixado. E acredito que esse é o objetivo inicial também do Criciúma. Ô Badá, você que se acostumou a disputar tanto, né, o brasileiro da Série A recentemente com a Chapecoense, e isso é um fato. Qual é o tamanho aí, hein? Do pepino que tem, do tamanho do desafio que tem o Criciúma para, primeiro, se manter na elite e Santa Catarina, continuar tendo aí um representante? Nesses 10 anos aí que o Renato falou que o Criciúma esteve ausente da Série A, nesses 10 anos a Chapecoense participou em 7 vezes da Série A, sendo que 6 vezes de forma consecutiva. Então veja o tamanho da façanha da Chapecoense na última década aí. Dito isso, o Criciúma jogou pouco futebol até aqui na temporada, jogou pouco futebol no Campeonato Catarinense, passou das fases eliminatórias ali com muitas dificuldades, tanto para o Hercílio, quanto com o Barra, quanto na decisão com o Brusque. Na Copa do Brasil, nos dois confrontos, o Criciúma não foi bem, então isso aí gera preocupação. Eu acho que o Criciúma vai sofrer muito. Tem poucos clubes para cair esse ano. Ontem eu estava assistindo lá o Seleção Sport TV, quando fizeram uma projeção de onde os clubes ficariam. E foram os comentaristas unânimes em apontar o Criciúma como um dos candidatos ao rebaixamento. Então vai ter que se superar. E aí o Emerson falou muito bem. O fator local é importante e jogos que são decisivos como o de hoje contra o Juventude. Agora eu estou curioso, eu quero ver esse jogador do Congo, que o Renato falou o nome dele. Eu até agora não consegui falar Boslazier, me corrija, Renato. Mas eu estou curioso. Quando esse cara estrear, me avisem que eu quero ver ele jogar. Porque eu vi os vídeos dele jogando lá na Premier League. Eu vi a história dele, é jogador de rua. Esse cara é jogador de rua. É moleque de rua, cara. Eu vi os vídeos dele, a história dele, que ele tem uma história que ele começou como músico, fazendo um estilo de músico diferente. Então eu tô curioso para ver esse cara. Esse cara aí, eu acho que vai dar muitas alegrias à torcida do Criciúma. Não sei se vai estrear hoje. Se estrear hoje, eu vou assistir, porque eu quero ver ele jogar. O Badato, lembra do Ludo, que jogava na Chapecoense, o grande Ludo? O futebol é parecido. Tá certo? O Badá, é jogador de rua, cara. Eu vi uns lances dele no treino, ele se deitando nos colegas. Diga, Renato. Fala, seu mensagem. Não, é só para te dizer que quando o Criciúma o contratou, eu chamava do jeito que é escrito, do jeito que meu filho me mostrou lá no FIFA. Meu filho que me passou a biografia do Bollacier e contou tudo isso que você falou, que era jogador de rua e tudo mais. Mas aí ele chegou e deu uma entrevista e disse que é Bolassi. Então, não se pronuncia o E no francês. Então, Bolassi que vai para o banco hoje e existe uma grande expectativa da torcida que ele estreie hoje. Então, boa sorte aí pro nosso glorioso Bolassi. Tem que colocar. O Tencati, nunca te pedi nada, coloca o Bolassi. Coloca o Bolassi lá 20 minutos do segundo tempo. Coloca ele que todo mundo quer ver o cara jogar. Tencati, o pedido do Badá é uma ordem. Por favor, 20 minutinhos. Bolassi, te aquece. Aí o homem já começa a se aquecer, o Badá fica feliz e o final de semana dele tá ganho. Ele pode depois lá no Rio, lá, fazer festa lá com os amigos dele lá, comer aquela picanha, aquela carne. Cacá, e aí, Cacá? E o Criciúma, hein? O que a gente pode esperar? O nosso representante na elite do futebol brasileiro. Fábio, para mim o Criciúma terminou o Catarinense como um favorito que não jogou bem, principalmente no segundo tempo. Assustador como o Criciúma cai de rendimento no segundo tempo, talvez foi
o momento em que o Brusque mais se aproximou ali de tentar forçar os pênaltis, e foi assim também contra o Barra, o Hercílio Luz, até no jogo de ida, que o Hercílio poderia ter vencido o Criciúma no Aníbal Costa, no jogo de ida das quartas de final. Então o Criciúma termina o Catarinense com essa impressão para mim, mas a tabela do Criciúma eu acho boa. Se o Criciúma vencer em casa, ele tem o Juventude hoje, que é obrigação, 3 pontos, se ele quiser fazer uma campanha tranquila, sai para jogar com o Galo fora, dificílimo, mas aí pode perder, e recebe o Fortaleza, que não está fazendo um bom ano. Então, assim, ele pode fazer 6 pontos em 9. Também é o torcedor entender que o Criciúma entra pela permanência, não por brigar por algo de Sul-Americano ou Libertadores. Se acontecer, tem que ser na reta final do campeonato. Mas o trabalho do Tencate, ele é sólido, ele tem que ser bancado, acho que o time precisa ser reforçado, mas é brigar pela permanência. Até estava fazendo um levantamento, o Avaí em 2022, ele começou muito bem o brasileiro. Só que eu não sei, entendeu que demitindo o Barroca, talvez os resultados pudessem aparecer, e o Avaí foi meio isso, ele estreou com o América Mineiro, venceu, aí perdeu de 3-0 para o Corinthians lá na Arena, depois venceu o Goiás, venceu o Coritiba em casa. Então ele começou muito bem aquele brasileiro, mas aí no final acabou dando ruim. Mas entender que é permanência, 16ª posição é título e tem que ser comemorado. Tá muito difícil esse brasileiro desse ano. Tá certo. Olha, eu quero mandar um abraço para a Rô, da torcida Elas, né, que está participando aqui do programa. Aliás, sempre participa, muito carinhosa. Mandou uma foto aqui muito querida de toda a rapaziada. E ela já está pedindo aqui para lembrar, né? Vamos falar depois, que é a despedida dos ídolos, dia 29 de junho no Scarpelli. É a despedida, né, do Fernandes e do goleiro Wilson. A despedida oficial, a despedida que eles não tiveram, viu, Jorge? Lá em 2012, que tiveram que sair praticamente pelas portas do fundo do Scarpelli, agora não. Agora o torcedor vai lá e vai poder abraçar os seus ídolos. Pode falar, Jorge. 29 de junho vai ser meu aniversário. Dia Pode do falar. jogo. E é importante que o Figueirense dê esse passo de fazer uma despedida para o Wilson e para o Fernandes, porque lá em 2012, bem lembrado, ontem eu até escrevi essa matéria no site do ND+, reforçando e lembrando que os torcedores se uniram naquele período, fizeram um jogo numa quadra de futebol 7 ali em São José, eles foram recepcionados com calor, tiraram foto, uma grande festa, que o clube, naquele momento, politicamente, ignorou o que os dois fizeram. E os dois fizeram lá atrás algo que vai ecoar para a eternidade do Figueirense. Até hoje são eles, tanto o Fernandes quanto o Wilson. O Wilson, na sua última volta, aposentado agora, o Fernandes parou em 2013. 11 anos que o Fernandes parou de jogar bola, e o Wilson parou agora. E o torcedor, com certeza, vai ter ingresso para sócio à venda a partir da semana que vem. Alguns nomes já confirmados, né? Vem o Igor, vem o Júlio César, vem mais 2 jogadores que agora... Igor, Maicon e o Cleiton Xavier. 4 nomes já confirmados. E outros, né? Que Claro. o torcedor do Figueirense, com certeza absoluta, lembra deles e lembra, Fábio, do momento do Figueirense naquele período. Como era bom. Tá certo, é verdade. Queira ou não queira, depois parece que o Orlando Scarpelli nunca mais lotou depois daquela época em que os ídolos foram maltratados. Menos mal, não, Jorge, que eles estão de volta, estão lá na ativa e agora teremos aí o jogo da despedida. Olha, a Chapecoense joga no sábado que vem em casa e o Eduardo Florão atualiza como tá a Chape. Fala, Florão! Abraço ao pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Finalmente a Chapecoense sabe quando vai estrear na Série B do Brasileiro. Sábado que vem, 3h30 da tarde, contra o Ituano na Arena Condá. Começa jogando dentro de casa em busca da primeira vitória nessa competição para largar com o pé direito e ter um pouco mais de facilidade em relação ao que foram os últimos 2 anos de Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro, que a Chapecoense lutou contra o rebaixamento. Para essa Série B, a Chapecoense contratou 8 jogadores, já anunciou todos eles, a maioria deles já entrou em campo com a camisa da Chapecoense, tanto no amistoso contra o Ipiranga, como no jogo treino contra o Passo Fundo na última semana, então não tem muitas novidades. Os únicos que não jogaram, Ronaldo Mendes, volante, e também Rubens Ricoldi, que é meio campista e veio por empréstimo do Grêmio. Então a Chape já tem aí uma definição do que deve colocar em campo contra a equipe do Ituano, Humberto Louser já tem claras ideias. Foram mais de 45 dias de preparação até o início da competição, então teve tempo a Chapecoense para se aperfeiçoar em relação ao que apresentou no Campeonato Catarinense, e é claro que a torcida da Chapecoense espera, a gente espera aqui também no Clube da Bola, que o time comece bem essa Série B do Campeonato Brasileiro, com data marcada sábado que vem. A Chapecoense estreia, portanto, nesta competição. Olha, Badá, desde quarta-feira eu já não consigo dormir direito, né? Tô nervoso, tô tenso. O que é que vai ser da minha Chape? Por favor, Badá, abra teu coração.
Falso, diria o Manezinho, né? Quê? Mas, me pergunta, tá tranquilo? Tá tranquilo, tá sossegado, tá numa boa? Não. Eu tenho que ser bem sincero. O Dudu trouxe aí todas as informações. 8 jogadores vieram, um pacotão, apresentaram os 8 numa pegada só. Saíram 4 remanescentes do Campeonato Catarinense. A nossa esperança é o trabalho do Humberto Louser. Serão 49 dias entre eliminação do estadual e estreia na Série B, 49 dias descansando, treinando, se preparando. Quando o Humberto Louser chegou aqui em Chapecó durante o Campeonato Catarinense, ele detectou vários problemas na Chapecoense. Tinha que melhorar a parte física, técnica, mental e tática. A parte física é possível que eu não tenha melhorado com 45 dias de treinamento. Parte técnica, aí cada jogador vai ter que mostrar muito mais do que mostrou no Campeonato Catarinense. Parte mental tá tranquilo, porque não tá jogando, não tá perdendo, não tem crítica, não tem pressão. Badá não tá aziando eles. E aí a parte tática cabe ao Humberto Louser. Então, essa é a esperança, de que o time melhore. Agora, se tu me perguntar, então, tu tá tranquilo, vai ser uma Série B sossegada, na boa? Tomara. Mas eu confesso que eu não tenho toda essa tranquilidade aí, porque a Série B vai ser muito difícil e esse elenco aí, esse grupo vai ter que mostrar muito, mas muito mais do que mostrou no Campeonato Catarinense para fazer uma Série B tranquila, longe da zona de rebaixamento, que é aquilo que nós queremos aqui em Chapecó. Olha, Badá, e aqui em Floripa, né, essa semana teve apresentação, o lateral Marcos Vinícius do Avaí, lateral direito. Solta aí, produção, vamos ouvir o que ele falou. Eu chego aqui com muita humildade, sei da qualidade imensa que tem no elenco, chego aqui para somar, para ajudar meus companheiros, para ajudar o Avaí a conquistar esse acesso, né? Então, quero fazer histórias dentro desse clube, pretendo sim subir esse time, dar alegria para essa torcida que já deu para perceber, já joguei contra aqui e sei o quão eles são apaixonados, né? É o maior clube de Santa Catarina, sem sombra de dúvida, e chego para agregar da melhor forma, aguerrido, nunca desistindo de bola, né? Tendo empenho dentro de campo, isso não vai faltar nunca. Jorge, o presidente recentemente deu uma entrevista dizendo que alguns jogadores estavam contratados para a Série B, né? E aí só tinha que esperar terminar o campeonato estadual. Hoje faz uma semana, né? Terminou o campeonato estadual e estamos a menos de uma semana, porque o Avaí estreia na sexta-feira que vem contra o Operário, lá no interior do Paraná. E apenas um jogador foi contratado. Na tua avaliação, está demorando? O torcedor tem razão em se preocupar? E depois eu já faço a segunda pergunta. Eu queria que tu respondesse primeiro essa questão geral aí do Avaí, por favor. O torcedor está ansioso, Fábio. Foi prometido, não, foi dito pelo presidente que tinha alguns nomes já confirmados, veio só o Marcos Vinícius. Até agora tem a especulação de zagueiros, né, que ainda não se confirmou, alguns nomes pintaram essa semana. O time do Avaí teve só a saída do Douglas e a chegada do Marcos Vinícius, que vem para disputar a posição com o Thales Olex. Então o time que vai estrear na Série B, sexta-feira que vem, lá em Ponta Grossa, vai ser o mesmo do Catarinense, com o Marcos Vinícius, provavelmente como lateral, já que ele está treinando. O time do Avaí, até como o Badá falou, da Chapecoense, está mais de 20 dias parado aí, então problema físico não tem. O que a gente se preocupa é que não tem ritmo de jogo, porque o Avaí não fez nenhum jogo treino. O Figueirense tem jogo treino hoje com esse Luz, por exemplo, aqui na capital. Então tem toda essa situação da falta de reforço, preocupa o torcedor, que está ansioso, e tem essa questão. Vai chegar mais gente? Vai chegar gente para ataque, para o meio? A não ser, Fábio, que o pré-contrato foi com jogadores que estão jogando o Paraense. O Campeonato Paraense não acabou ainda. Tá certo, porque o presidente falou, né? Os jogadores estão em atividade, então o torcedor realmente esperava aí 4, 5 jogadores e apenas um lateral direito foi apresentado. Rapidinho, alguma informação sobre o Marco Vinícius, o que é possível falar sobre esse lateral direito que foi finalista, né, do Campeonato Paranaense? Em comparação com o Thales, que é o titular da posição, depois da lesão do Gabriel Dias e do Kevin, ele é mais agudo, um lateral direito mais ofensivo, que chega na linha de fundo para cruzar, mas tem um pouco mais de dificuldade na marcação, que é onde o Thales tem, digamos assim, numa comparação, um pouco mais de destaque. Mas é um jogador interessante para o elenco do Avaí, mas não é o jogador que chegou e não para o aeroporto. Ninguém foi para o aeroporto recepcioná-lo. Mas é um jogador importante porque o time do Barroca, e o que ele está construindo desde o Catarinense, é um time trabalhador, um time que se doa. Isso aí não pode dizer.
durante todo o campeonato que o Avaí não se doou, mas falta qualidade. E falta também, lógico, uma das críticas que a gente tem é a variação tática. O Avaí joga sempre do mesmo estilo, as variações são pouco perceptíveis durante o jogo, tem mais estilo de jogo diferente, um leque maior de opções. É isso que a gente enxerga que falta ao Avaí. O 4-3-3, todo mundo já sabe como o Avaí joga. E esse é o problema. Todo mundo sabe como o Avaí joga e quando é bloqueado, não consegue transpor. E tem um detalhe muito importante, né? Que o Avaí não vai com o time do estadual. O Avaí vai com o time, pode ser ter a entrada do Marcos Vinícius, só que não tem o Douglas Bacelar, né? Já perdeu o Douglas. Provavelmente o Pedro Castro não vai atuar. Deixa eu pegar lá o Emerson. Emerson, e tem e aí? dois aí, né, Fábio? Só para completar. Pode falar. Os laterais, o Mário Sérgio e o Nathaniel estão lesionados. Quem está treinando a posição é o William Maranhão. Tá certo. Emerson, e aí, hein, dos catarinenses? Avaí, né? Brusque, Chapecoense, o que dá para esperar? O estadual é parâmetro, dá para tirar uma base? Por favor, fale um pouco aí da tua expectativa. O Badá também chamou ali, só rapidinho, então, só na ordem. Na verdade, eu quero transferir uma pergunta para o Jorge, se ele tem essa informação. Você conhece bem Clodoaldo Pereira? Narrador esportivo, grande, Clodoaldo, muito tempo no rádio. Aqui ele colocou, viu, na Rádio CM Esportes, que o Avaí negocia. Por isso que eu quero transferir o meu comentário para uma pergunta. A contratação do zagueiro Rodrigo Caio, ex-Flamengo. Se pipocou alguma coisa na capital, essa informação é de ontem ainda, se existe alguma coisa nesse sentido. E até perguntar depois, se a gente tiver tempo para o Badá, o que pode impactar essa indenização durante a semana, que o Grupo ND, o portal ND+, repercutiu bastante, de R$600 mil nos cofres da Chapecoense, indenização do acidente aéreo. Enfim, se o Jorge puder responder se tem essa negociação, seria um baita nome, mas não sei se o Avaí, hoje, apesar de fim de carreira, tem condições de trazer o Rodrigo Caio. Eu fui atrás dessa informação e o Rodrigo Caio é um nome que apareceu, mas o Avaí, de fato, não negocia e não deve fechar com ele. Tá certo. Primeiro eu vou acionar o Badá para duas situações. Ele tinha sinalizado lá, queria falar, porque se deixar o Badá, fala o programa inteiro, ninguém mais fala, só dá ele, né? E essa pergunta do Emerson, o Badá, eu ia até escrever essa semana, ia ligar para o Florão, não abre um precedente perigoso, né? Dessa indenização, daqui a pouco outras vítimas familiares. Para quem não sabe, né? A Chapecoense foi indenizada, né, em R$600 mil. Era um vigia, né? Um segurança da Chapecoense. Badá, por favor, fique à vontade, discorra sobre o assunto. O meu pedido de intervenção é só para dizer que esse Marcos Vinícius aí passou aqui pela Chapecoense, tá? Isso. E aí eu estou desejando muito boa sorte para vocês, tá? Ele melhorou muito. Com certeza melhorou muito para o Avaí ter contratado esse lateral direito. Boa sorte para vocês. Dito isso, o Emerson toca nesse assunto aí, era o Adriano, que era o chefe da segurança da Chapecoense, funcionário da Chapecoense. Então é natural, é lógico que ele tem direito, sim, sobre indenização. Eu defendo a ideia de que todos que estiveram no voo, que estavam a serviço da Chapecoense, precisam ser indenizados. O Adriano é mais um, outros já foram indenizados. A informação que a gente não tem é ainda quantas pessoas que estavam a serviço da Chapecoense ainda poderão receber essa indenização, se todos já foram indenizados ou não. Talvez esse seria um assunto para a diretoria da Chapecoense explicar melhor como anda essa situação. A indenização é na faixa dos R$600 mil, eu acho que muito justo e correta, e aliás, a Chapecoense não vai nem recorrer. A Chapecoense acatou a decisão da Justiça e a família do Adriano vai ser indenizada, mas no plano de recuperação fiscal, judicial. É bom que se diga isso. Não vai pagar tudo à vista. Vai entrar no plano de recuperação judicial que a Chapecoense está passando. Então, a Chapecoense nem contesta a ação e nem contesta o valor. Apenas está aguardando o valor total do débito para incluir na recuperação judicial, mas é absolutamente justo porque o Adriano estava lá e estava a serviço da Chapecoense. Por isso que é correta, na minha opinião, essa indenização para a família dele. Tá certo, Badá. Na verdade é um pesadelo eterno, pelo ato, né? Pela consequência e por tudo ainda que vai decorrer. Rapaziada, nós vamos para o intervalo, mas fica aí, já voltamos, é rapidinho.